Olá, pessoal! Vocês já repararam que sempre que se fala sobre ética, e esse é um assunto importante, as pessoas basicamente entendem ética como uma espécie de conjunto de princípios que guiam a ação, assim, padrões de conduta para o comportamento. Bom, e se eu dissesse a vocês que isso não é verdade? Mas também que não é mentira. Se eu dissesse que a ética, ela pode ser mais do que isso, num sentido simples, mas profundo. Isso é o que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, para falar sobre isso, eu queria começar dizendo da minha premissa, que a ética é da ordem do humano. Ela faz sentido no mundo humano. Imaginem vocês vendo um programa, um documentário sobre a vida selvagem e tem uma cena onde a dona Zebrinha tá lá pastando e aí se esgueira, se aproxima o leão e o leão vem e mata e devora a zebra. Bom, vocês podem ficar chocados com a cena, afinal de contas, a dona Zebrinha era tão boa, por que o leão fez isso? Mas certamente nenhum de vocês diria que o leão agiu de forma antiética ao fazer isso com a zebra. Não é? Não teria sentido fazer esse juízo do leão. Agora, eu poderia fazer esse juízo numa situação semelhante no mundo humano. Algo como José mata João. Bom, entre outras coisas que eu possa falar de José, ele agiu de forma antiética ao privar João de sua vida, ok? O sentido da ética, portanto, é dado no humano. E a crise, se é possível falar assim, que vive a ética hoje em dia, é exatamente em função da perda do sentido do humano. Quando o humano vai perdendo seu sentido, a ética vai entrando numa crise cada vez mais aguçada. E essa perda do sentido do humano pode se dar, por um lado, pelo desumano. Significa aquelas situações onde o ser humano ele é submetido a privações severas, o que produz toda ordem de sofrimento. E o pior, a maior parte das pessoas se acostuma com isso, ou passar por essas privações, ou ver o outro passando por essas privações, como se isso fosse uma coisa normal. Quando a dor do outro vira estatística, a gente vai perdendo a sensibilidade a essa dor. O outro aspecto dessa perda do sentido de humano vem com o inumano. O inumano não é o desumano. O inumano seria a reconstrução do humano sem características do próprio humano. Isso é comum a gente ver, por exemplo, naqueles filmes de futuros distópicos que se expressa por meio de guerras entre homem e máquinas. As máquinas representam o inumano, e não só na ficção, mas na computação, nos smartphones, a gente vai se acostumando com aplicativos e máquinas que se propõem inteligentes, como a inteligência artificial. E vocês já repararam quais são as características perdidas no inumano? São exatamente as características de afetação, generosidade, solidariedade. Então o humano vai perdendo sentido também aqui no inumano. Mas tem uma terceira hipótese de perda do sentido do humano, que é a instrumentalização do humano. Ou seja, pessoas são convertidas em ferramentas, em instrumentos. Ora, o que é uma ferramenta? Lembra da chave de fenda? A gente aperta e afrouxa o parafuso. Se ela não funciona, eu jogo ela fora. Pois é isso que acontece também com pessoas hoje em dia. Uma vez instrumentalizadas, quando eu acho que elas não servem, quando a sociedade acha que elas não fazem o que deveriam fazer, que elas não são produtivas como deveriam ser, essas pessoas são descartadas. Porque a nossa sociedade contemporânea dá importância para o fazer. Mais do que o saber, o conhecimento científico, que é o know what, a sociedade atual dá importância para o fazer, que é o que vai ser chamado de know-how. Então, o know-how, o fazer, se tornou mais importante do que o know what, que é o saber. E vocês o tempo inteiro são avaliados, viu? Na vida profissional, acadêmica ou até mesmo familiar de vocês.
Pelo que vocês sabem? Não. Pelo que vocês fazem ou deixam de fazer. Porque o que tem importância é exatamente o fazer. E a ética também é capturada pelo fazer. Por isso é que eu disse inicialmente que, no mais das vezes, a ética é entendida como um certo padrão de conduta para se fazer, ou seja, para se agir num determinado grupo. Eu posso falar como professor que, bom, a ética dos docentes tem a ver com o meu modo de agir na docência. A ética dos médicos, o modo dos médicos se comportarem, seguirem os padrões da medicina e por aí vai. Só que essa forma de pensar a ética a partir do fazer reduz a ética pessoal, porque eu quero fazer com que a ética caiba num determinado grupo. Grupo dos professores, grupo dos estudantes, dos médicos, ou assim vai. E aí você reduz a ética. Às vezes você reduz tanto que você não está mais falando nem de um grupo, de uma pessoa. Alguém vira e diz assim, fulano agiu assim porque é da ética do fulano fazer isso. Como assim? É a fulanização da ética? Isso não é ética. Reduz, o que você tem não é ética. Ok, eu faço uma concessão. Pode ser, no máximo, uma pequena ética. E sabe o nome que a gente dá a uma pequena ética? Ela é uma etiqueta. As etiquetas são importantes em todos os grupos sociais, mas ética é muito mais do que etiqueta. Diante disso, eu queria propor a vocês um outro sentido para a palavra ética, ou o que eu estou chamando de um novo ethos. E vou buscar a origem da palavra. Sabem que essa palavra vem do grego. Em grego, ela pode ser escrita de duas formas diferentes. Pode ser escrita como ethos, que tem o som aberto e curto, ou como ethos, que é no grego mais antigo, referente a Homero. Esse ethos, pessoal, vai significar especificamente morada. Ética como morada, o homem que habita em si mesmo. E é exatamente o que eu vou propor a vocês como chave de compreensão da ética. Sabem por quê? Porque a morada é o lugar onde a gente existe, mas onde a gente também coexiste. A morada é o lugar onde a gente habita, mas onde a gente também pode coabitar. Essa coexistência, essa coabitação, dá exatamente o sentido da ética. E sabem qual é a definição que eu quero propor a vocês então de ética? É essa. Ética como consideração pelo outro. Simples assim e ao mesmo tempo profundo assim. Ética é considerar o outro naquilo que ele tem de outro. Não é porque ele é igual a mim, mas exatamente porque ele é diferente, ou seja, na sua outricidade, que é a qualidade de ser um outro. E isso significa a capacidade de produzir pontes. Ética é aquilo que nos aproxima do outro, não o que nos afasta do outro. E isso, pessoal, esse sentido da ética implica duas palavras fundamentais. Todas elas têm origem no grego patos. Patos, que é afetação. Que palavras são essas? A primeira palavra, vocês conhecem muito bem, é simpatia. Vejam que coisa curiosa, eu estou querendo dizer a vocês que não dá para você ser ético sendo antipático, porque a antipatia afasta os outros da gente, fecha canais de comunicação. É preciso então a simpatia, onde esse prefixo sim significa alinhamento, não é isso? Daí sincronia, alinhamento do tempo, ou sinfonia, alinhamento de vozes e sons. A simpatia é alinhamento de afetos. Mas vejam, a simpatia não é nada profundo não, viu pessoal? Ela se dá no nível superficial, você não precisa conhecer profundamente alguém para ser simpático. Basta você alinhar os teus afetos, por isso ela é importante, porque a simpatia mantém um canal aberto. E a outra palavra é a empatia. Também do grego patos, mas esse prefixo em significa uma imersão. Portanto, a empatia significa essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, mas não para sentir como o outro sente, porque como o outro sente, só o outro. É para sentir com
o outro. Repito, não como, mas com o outro. E todos vocês já devem ter passado por uma situação assim no mundo da vida, onde alguém mais próximo, com o qual vocês têm um sentimento especial, está vivendo um grande problema, um drama sério, e aí vocês se aproximam dessa pessoa para dizer o quê? Para dizer: eu sei o que você está sentindo, não sabe. Só quem sabe o que eu estou sentindo sou eu. Ou então vocês vão dizer o seguinte: olha só, não se preocupa, vai melhorar. Não sei, pode ser que só piore. Ou você diz assim: calma, fica tranquilo. Ah, não vem, me deixa sentir o meu desespero. Ah? Dizer o que então para a pessoa? Nada. Você vai ombrear com a pessoa para que ela sinta que você está com ela e, portanto, que ela está amparada. O sentido da ética, quando eu digo que ética é produzir pontes e aproximar as pessoas, é exatamente esse, que a gente poderia sintetizar numa palavra que é cuidado. Ser ético é ter cuidado com o outro. Ter cuidado para você tirar o outro da invisibilidade, deixar de ser indiferente ao outro e prestar atenção nele. Ter cuidado para se abrir ao outro, permitir que o outro chegue até você, tire as couraças dos medos ou de um excessivo respeito ou de protocolos que impedem essa abertura para o outro. Ou ter cuidado para você se aproximar do outro, tomar a iniciativa a ir até ele, qualquer que seja a função, o cargo que você ocupe, ou qualquer que seja a sua relação com essa outra pessoa, você pode se aproximar e deve se aproximar. E por fim, ser ético implica humanizar as relações. Pessoas são mais importantes que procedimentos. Bom, é isso, pessoal. E se você gostou dessas ideias, lá no meu canal do YouTube tem um outro vídeo chamado Ética como Fundamento, onde elas são mais desenvolvidas. Então vocês podem olhar lá, se curtirem, se inscreverem no canal e ver as coisas novas que estão aparecendo por aí. Um abraço a todos, tchau, tchau!